Graças a paz, tudo bem? Eu queria contribuir para a sua edificação. Nesses anos percebido uma pequena confusão que às vezes existe para alguns irmãos e que isso faz toda a diferença no momento de construir o ministério, no momento de edificar algo ao Senhor. Queria falar um pouquinho sobre amor e aliança. O amor de Deus, o amor incondicional, a gente já compreende fácil aí que é o amor que não impõe qualquer condição, é incondicional. O amor ele é universal. Você vai amar a todos, ok? Indistintamente. Agora, construir exige discernimento, princípios, valores, hombridade. São fatores fundamentais para quem pretende construir algo no Senhor. O amor ele é um mandamento, mas a aliança ela é considerada um privilégio. Ok? Jesus, ele amou a todos, mas ele não confiou ministério, chamado a todos. Ele escolheu alguns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres e afins. Nós vamos ter o Senhor nos ensinando o que é de fato construir ministério e como nos relacionar com toda e qualquer pessoa, tá? Um fundamento bíblico, ou alguns fundamentos, por exemplo, João 13:34 vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não tem como escolher, ok? 1 Coríntios 14:1 fala que devo seguir o amor, ou seja, novamente ele está me orientando que eu devo amar a todos. 1 João 4:20 ele diz: se alguém disser que ama a Deus e odeia, o seu irmão, esse é mentiroso. Pura e simplesmente assim. Então o princípio teológico, o amor, ele não é opcional, ele não é seletivo, ele não é condicionado à maturidade do outro ou que o outro possa me fazer. Ele é considerado mandamento e é universal. Eu devo amar até aqueles que me perseguem. A palavra diz: se o meu inimigo bater na minha porta, pedir um pedaço de pão, ou seja, não quero, mas de repente eu tenho um inimigo, e se esse porventura bater na minha porta e pedir algo, eu devo, na medida do possível, ajudá-lo. Se possível, até mais do que ele está pedindo. Mas é uma ajuda, não é uma aliança. E o amor, ele tem a ver com obedecer. A falta, o não amar, melhor dizendo, é desobediência. Agostinho de Hipona, ele tem uma frase que é assim: ama e faze o que quiseres, porque quem ama verdadeiramente não desejará o mal. Jesus é o maior exemplo de amor, sem perda de discernimento. O amor sem ingenuidade. Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. João 2:24. Ou seja, ele amava profundamente, mas ele discernia perfeitamente. Ele não entregava governo a quem não tinha estrutura. Discernimento não é falta de amor, é maturidade espiritual. Ou seja, como Tozer fala, bondade sem discernimento é sentimentalismo, é discernimento sem bondade é dureza. E amar não significa dar acesso ao governo. Mateus 7,6 diz assim: não deis o que é santo aos cães. Meu Deus, não deis o que é santo aos cães, nem lancei aos porcos as vossas pérolas. Jesus não estava falando de desprezo, mas de administrar as coisas espirituais, porque nem todo o coração está pronto para carregar peso espiritual, responsabilidade espiritual. Então o perfil bíblico das pessoas que devem ser amadas, mas não necessariamente associadas a uma aliança, a uma construção, é pessoas que estão, por exemplo, no meio de um processo. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Então, ou seja, se a pessoa está dentro de um processo, ela requer paciência, cuidado, tempo. Não requer governo imediato, ela precisa primeiro ser tratada. Pessoas, por exemplo, que estão feridas, ele fala: curai
os quebrantados de coração, Salmo 147, 3. Ou seja, esses precisam de cura. Pessoas feridas precisam de cura e não de carga. John Maxwell, ele fala que pessoas quebradas não devem ser descartadas, mas também não devem ser sobrecarregadas. Outro exemplo é as multidões. Eles ensinavam-lhes muitas coisas por parábolas. Marcos 4:2. As multidões, elas têm que receber ensino. Elas não devem, de forma alguma, ser colocadas em base de administrar algo, numa construção, em uma aliança ministerial. Você não faz aliança com todo mundo, ok? Simples assim. Então, vamos lá. Princípios para mim construir algo, desenvolver um projeto, ministérios ou coisa do tipo. Alinhamento espiritual, doutrinário, por exemplo, tá? Todos falem a mesma coisa. 1 Coríntios 1:10. Esse texto fala de unidade e não de uniformidade, mas de concordância de essência, né? Ou seja, esse é um critério. E também fidelidade comprovada. Ele fala em 2 Timóteo 2:2, confia estas coisas a homens fiéis. Muitas vezes nós confiamos coisas a homens infiéis e o resultado é óbvio, ok? É óbvio. Vamos lá. Dentro desse raciocínio, eu gosto muito do que Charles Spurgeon fala. Prefiro um homem fiel sem talento do que um talentoso sem fidelidade. Básico, simples e verdadeiro. E outra coisa, que o caráter, ele sempre tem que vir antes do dom. Muitas vezes se constrói ministério pensando primeiramente no dom. Olha que dom maravilhoso que essa pessoa tem. O dom abre portas, mas o caráter é que vai manter a coisa em pé, sólida, bonita. Então, outro critério, espírito ensinado, alguém que sabe se submeter a algo no Senhor. Então ele fala, obedecei vossos líderes, Hebreus 13:17, ou seja, na nossa época aqui tudo é abuso, tudo é um absurdo, tudo entra nesse campo. Você tenta falar algo ao coração de alguém um pouco mais sério, é abuso. É como meu filho. Meu filho, de repente, ele está subindo um muro, vai cair de lá de cima e eu fico daqui de baixo. Queridinho, lindinho, sai daí, você vai cair. Ou eu grito, sai daí, menino! Ou seja, então a autoridade espiritual, ela não se impõe, ela é reconhecida, mas ela existe. Ok? Outra coisa importante, a disposição para o custo do chamado. Tome cada dia sua cruz, Lucas 9:23. Chamar sem cruz é ambição disfarçada. Ou seja, eu tenho que ter disposição. A aliança, ele exige esse critério de disposição. Simples, disposição para o chamado. Então, eu tenho exemplos bíblicos aqui, em que ambientes que Jesus amou, mas não desenvolveu uma aliança. Por exemplo, quer ver só? Presta atenção agora. Jesus e o jovem rico, Marcos 10:21. Jesus, olhando para ele, ele amou esse jovem. Jesus amou o jovem rico. Ele amou o jovem rico. Mas ele não avançou em qualquer tipo de aliança antes de expor os critérios e os critérios serem de fato colocados em prática, ok? Ou seja, primeiramente eu preciso caminhar dentro de princípios para se daí gerar uma aliança. Paulo e Demas, 2 Timóteo 4:10. Paulo não deixou de amar, mas não continuou caminhando junto. Já Paulo e Timóteo, Filipenses 2:20, houve amor, houve fidelidade, houve caráter e aí sim uma parceria duradoura. Para alguns isso é extremamente difícil de entender, que o ministério se constrói assim, mas esses são princípios incutidos nas entrelinhas muitas vezes da palavra de Deus, quando não explícitos, ok? E um paralelo para a gente entender um pouco aqui sobre amor
universal e aliança para se poder construir algo no Senhor, veja bem, o amar é um mandamento, já construir é uma responsabilidade. Amar é algo que alcança a todos, mas construir aliança é selecionar a poucos, ok? O amor tem a ver com uma cura, com algo que entra dentro da pessoa e traz cura. Já a aliança, ela é algo que vai de fato sustentar, trazer firmeza em cima dos critérios que ele exige, que ela exige. O amor, ele opera pela graça, já a aliança opera pela fidelidade, ok? O amor, ele não exige maturidade, eu vou amar e pronto. Já a aliança exige maturidade, senão não há como a menor condição de desenvolver aliança com quem quer que seja, ok? Pegou isso aí? Amém. Então, a igreja adoece muitas e muitas vezes quando confunde pastoreio com sociedade. Ou seja, Marcos 10,16 fala: sede prudentes, pastores, líderes, sede prudente, como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, simplicidade no amor, prudência nas alianças, sabedoria na construção. Ou seja, se eu não confundir o amor com a aliança, se eu não confundir isso, eu vou amar a todos. Isso vai preservar o meu coração. Mas também eu vou discernir na hora de construir uma aliança. Se até na hora de ungir alguém, a palavra de Deus me orienta que eu devo observar se é um bom pai, bom marido, se tem índole, caráter, se administra bem a sua própria casa, se é cheio do Espírito Santo, se tem o testemunho dos de dentro e dos de fora. Uau! Aí eu vou ungir. Quanto mais me aliançar. Muitos querem volume, números, para mostrar isso nas redes sociais e na roda de amigos, como se isso fosse algo fácil de administrar. Números é fácil. Gerar uma equipe com critérios bíblicos, uma aliança ministerial profunda, que vá suportar os últimos dias, as perseguições e tudo que vem pela frente, vai exigir homens criteriosos, sérios, que tenham visão do fim dos tempos para construir uma igreja condizente, preparada para esses dias. Que Deus te abençoe, que você consiga amar, mas que você seja perito, técnico, bíblico ao construir, ao se aliançar. Não faça como Josué, não se aliance pelas aparências. Consulte a Deus e verifique. Há princípios que vão abençoar as alianças que você vai construir na tua caminhada em Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.